Olá, meu nome é Amanda Botelho. Olá, eu sou a Ana Paula Duarte. Olá, eu sou a Jéssica Veras. Olá, eu sou a Lauren Alves. Hoje, nesse trabalho, nós vamos falar sobre fármacos colinérgicos e anticolinérgicos. Fármacos colinérgicos. Os colinérgicos, também chamados de parasimpatomiméticos, caracterizam-se pelos seus efeitos que são semelhantes aos da acetilcolina. Atuam no sistema parasimpático e parcialmente no sistema nervoso simpático, assim ativando os receptores colinérgicos e mimetizando ou potencializando a ação da acetilcolina. São classificados em tipo de receptor, se é muscarínico ou nicotínico, e também de acordo com seu mecanismo de ação, se é direto ou indireto. Receptores muscarínicos são receptores acoplados à proteína G. A ativação desses receptores no sistema nervoso periférico tem ações que incluem a redução da frequência e força da contração cardíaca, o relaxamento de vasos sanguíneos periféricos e a broncoconstrição das vias respiratórias. No sistema nervoso central, estão envolvidos no controle da função extrapiramidal, vestibular, em funções cognitivas como a memória, aprendizado e atenção, em respostas emocionais, na modulação do estresse, no sono e na vigília. Todos os seus subtipos, que são do M1 ao M5, estão pelos neurônios, mas também podem ser encontrados nas células parietais gástricas, nas células cardíacas, nos músculos lisos, bexiga e entre outros. Receptores nicotínicos. Os receptores colinérgicos nicotínicos pertencem à família dos receptores inotrópicos. Quando comparada à transmissão sináptica induzida por receptores muscarínicos, nota-se que os receptores nicotínicos medem uma transmissão excitatória rápida. Esses receptores são constituídos por 5 subunidades proteicas e estão distribuídos em vários tecidos, incluindo o cérebro e o tecido muscular. Mecanismo de ação de agonistas colinérgicos. Tem as drogas de ação direta, que agem nos receptores colinérgicos como agonista, ativando esses receptores e desencadeando respostas semelhantes às provocadas pela estimulação do parasimpático. E são divididas em 2 grupos. Os ésteres da colina, a acetilcolina, neurotransmissor natural, que são os derivados de ésteres da acetilcolina, o betanecol, o carbacol, a metacolina. Também os alcaloides, que tem a pilocarpina e a muscarina. A muscarina, ela pode ser encontrada em cogumelos silvestres, e esses cogumelos podem causar intoxicação e até alucinações. Esse efeito já é conhecido há muitos anos, e existem muitas espécies que podem conter diferentes toxinas. Por isso, além da muscarina, há outras toxinas que também podem causar essa intoxicação. As principais utilidades clínicas dos fármacos colinérgicos estão relacionadas ao tratamento da xerostomia, dos distúrbios urinários e do trato gastrointestinal e também ao tratamento de glaucoma, com colírios mióticos. Enquanto isso, os efeitos adversos mais comuns desses fármacos incluem diarreia, cólicas intestinais, náuseas e vômitos, em função do aumento da atividade do trato gastrointestinal, incontinência urinária e sensação de pressão na bexiga devido à contração do músculo detrusor da bexiga, dificuldade de acomodação visual e hipotensão. Esses efeitos adversos são menos comuns e intensos em fármacos colinérgicos que são administrados pela via tópica. Em função de sua ação sobre a árvore brônquica, os fármacos colinérgicos são contraindicados aos pacientes que apresentam asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, úlcera péptica, hipotensão, doença cardiovascular, obstrução dos tratos genitais e urinário ou gastrointestinal e aos pacientes com hipertireoidismo. Já as drogas de ação indireta não têm ação direta sobre os receptores colinérgicos, proporcionam maior tempo da ação da acetilcolina, inibindo a enzima que tem o poder de destruir a acetilcolina. E há algumas doenças que estão relacionadas ao sistema colinérgico. Entre elas, nós temos a doença de Alzheimer. Essa relação está sendo estudada por cerca de 40 anos, começou lá em 1980. E modificações neuroquímicas primárias no sistema colinérgico têm sido observadas em cérebros de pessoas com Alzheimer. E isso sugere que há uma disfunção colinérgica envolvida nas alterações de memória, aprendizagem, atenção e outros processos cognitivos. Agentes anticolinérgicos.
Os bloqueadores colinérgicos podem atuar tanto nas fibras pré-ganglionares, como bloqueadores ganglionares, no sistema nervoso somático, como bloqueadores neuromusculares, e nas fibras pós-ganglionares parasimpáticas, como antimuscarínicos. Os fármacos deste grupo clinicamente mais úteis são os bloqueadores seletivos dos muscarínicos. Por isso, os anticolinérgicos também são chamados de fármacos antimuscarínicos. Eles apresentam alta afinidade por receptores muscarínicos, mas nenhuma atividade intrínseca. Por isso, são antagonistas competitivos da acetilcolina. Fazendo isso, eles evitam os efeitos da acetilcolina por meio do bloqueio da sua ligação aos receptores muscarínicos, nas células neuroefetoras, em junções parasimpáticas nos gânglios periféricos e no sistema nervoso central. Os anticolinérgicos, eles dividem-se em 3 grupos. O grupo de alcaloides naturais, da planta beladona, que são alcaloides isolados, como a atropina e a escopolamina. O grupo de derivados semissintéticos desses alcaloides originais, que se diferem basicamente dos compostos originais por sua disposição no organismo ou pela duração da ação. E o grupo de derivados sintéticos, entre os quais alguns mostram seletividade por subtipos dos receptores muscarínicos. Os efeitos farmacológicos dos anticolinérgicos são variados. No sistema cardiovascular e respiratório, a atropina neutraliza completamente os efeitos dos ésteres da colina, mas se administrada só, o seu efeito nos vasos e na pressão arterial não é notável. Pode causar taquicardíaca, rubor atropínico compensatório, pode inibir a broncoconstrição causada por histamina e bradicinina. Nas glândulas sudoríparas, inibem a atividade das glândulas inervadas por fibras colinérgicas simpáticas, podendo ser deprimida a ponto de elevar a temperatura corporal, mas só após grandes doses ou altas temperaturas ambientes. Outro efeito farmacológico é a secreção. Deixa a boca seca, reduz a secreção gástrica, deglutição e fala se torna mais difícil. Então, na busca por um efeito, acaba surgindo vários anteriores, pois as doses necessárias para diminuir a secreção gástrica acaba afetando também a secreção salivar, a acomodação ocular, a micção, a motilidade gástrica, e devido a isso, esses fármacos foram substituídos. Outro efeito é a motilidade. Tem efeito inibidor prolongado na atividade motora do estômago, duodeno, jejuno, íleo e cólon. Redução do tônus e amplitude e frequência da contração peristálticas, mas para isso é necessário que tenham doses relativamente altas. Agora eu vou trazer alguns dos principais usos terapêuticos dos fármacos antimuscarínicos. No sistema gastrointestinal, é utilizado para o relaxamento da motilidade, para a prevenção da cinetose, emese e das náuseas pós-cirúrgicas. Um exemplo de fármaco é a escopolamina. Nos olhos, é utilizado para midríase com ciclopegia em exames oftalmológicos. Um exemplo de fármaco é a omatropina. No trato respiratório, é utilizado para asma, para doença pulmonar obstrutiva crônica e um exemplo de fármaco é o tiotrópio. No sistema cardiovascular, é utilizado para o tratamento inicial do infarto agudo do miocárdio e para bradicardia também. Um exemplo de fármaco é a atropina. No trato geniturinário, é utilizado para urgência urinária e bexiga hiperativa. Um exemplo de fármaco é a tolterodina. No sistema nervoso central, é utilizado para redução dos sintomas extrapiramidais induzidos por fármacos, por exemplo, os antipsicóticos convencionais. Também utilizado para a doença de Parkinson. Um exemplo de fármaco é o biperideno. Também no sistema nervoso central é utilizado para envenenamento colinérgico e um exemplo de fármaco é a atropina. E os efeitos adversos. A maioria destes efeitos adversos é consequência previsível do bloqueio dos receptores muscarínicos, pois tinha como efeito ativar os órgãos responsáveis por estes controles. Então são efeitos esperados, que conforme o aumento da dose,
vai aumentando também, vão estar mais presentes. Os efeitos adversos são a xerostomia, constipação, visão turva, dispepsia e prejuízos cognitivos. Estes efeitos adversos eles podem ser incômodos o suficiente a ponto de reduzir a adesão do paciente, principalmente durante o uso prolongado. Em alguns casos, a seletividade por algum tipo de receptor auxilia para diminuir os efeitos adversos, pois vai atuar apenas em receptores presentes em determinado local. Mas é muito difícil que com esses fármacos se consiga essa seletividade específica para um subtipo de receptor. Hoje em dia, tem poucos fármacos com essa seletividade, mas uma maneira de auxiliar esse processo é com a administração local do fármaco. Os efeitos adversos dos fármacos que são administrados por inalação ou os que são usados topicamente oftalmologia, eles são bem menores. E aqui encerramos nossa apresentação, aqui estão nossas referências, nosso agradecimento, muito obrigada.